a taxa Selic caiu e isso vai impactar diretamente todos os fundos imobiliários, seja os fundos de papel e também os de tijolo, mas também vamos ter excelentes oportunidades. Neste vídeo eu vou te mostrar tudo a respeito disso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já o convido, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Como eu não gosto de enrolar, vamos lá, direto ao ponto. Como alguns já devem saber, recentemente o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reuniu e diminuiu a taxa Selic em 0,5%, ou seja, ela estava em 13,75% e atualmente está em 13,25%. E de acordo com algumas estimativas do mercado, que o mercado espera, temos aí uma expectativa da Selic terminar o ano em 11,75%. E isso vai fazer com que alguns fundos imobiliários subam e alguns fundos imobiliários caiam. E para te explicar isso, eu vou utilizar esse gráfico. Já utilizei alguns parecidos em outros vídeos, mas neste vídeo eu vou aprofundar. Veja que a gente está comparando a Selic, a taxa Selic, com o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. É uma carteira teórica com vários fundos imobiliários ali dentro. E perceba que quando a taxa Selic está subindo, os fundos imobiliários eles tendem a cair um pouco e até mesmo a andar de lado. Vamos pegar aqui outro período. Olha só, temos aqui a taxa Selic subindo bastante. Em 2020 ela estava em 2%, mas subiu até 13,75% e só agora ela começou a cair. E veja que com a taxa Selic subindo, olha só a performance do IFIX, ele estava andando de lado. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quando a taxa Selic está caindo, os fundos imobiliários eles tendem a subir, tá subindo aqui, tá subindo aqui. Agora que a taxa Selic começou a cair, os fundos imobiliários já estão voltando a subir. Mas não são todos que vão acompanhar essa subida e essa descida, ao contrário da taxa Selic. E agora eu vou separar aqui em dois. Temos os fundos imobiliários de papel e temos também os fundos imobiliários de tijolo. Vou começar falando dos fundos imobiliários de papel. E para isso eu vou utilizar como base a carteira do IFIX, desde 2012. Claro, não vou mostrar aí todos os anos, é só para você ter uma ideia. Veja que em 2012, 60% do IFIX era composto de fundos imobiliários do segmento corporativo, 16% de shopping, 7% de logística e indústria e 15% de outros fundos imobiliários, como por exemplo os fundos de papel. Então veja, eles tinham baixa exposição no índice do IFIX. Mas passou-se alguns anos, temos aqui agora um gráfico de setembro de 2021 e veja a exposição do IFIX com os fundos imobiliários de papel, 37%. E agora temos a carteira teórica do IFIX em 2022. E veja, os fundos imobiliários de papel aumentaram ainda mais a sua exposição no IFIX, agora de 41,40%. 2023 eu não vou levantar aqui porque eu não achei, mas isso aqui é só para te mostrar que em 2012 os fundos imobiliários de papel impactavam quase nada o IFIX. E agora eles têm grande participação, impactando fortemente o índice de fundos imobiliários. E aqui eu quero chegar no seguinte ponto: quando a taxa Selic valoriza, quer dizer que a inflação também está subindo. Então os fundos imobiliários de papel, eles tendem a pagar um dividendo maior por causa disso. Logicamente, eles tendem a valorizar. Então, taxa Selic subindo, inflação subindo, os fundos imobiliários de papel, eles tendem a valorizar. Não todos, mas a maioria. Agora, quando a taxa Selic está caindo, os fundos imobiliários de papel eles tendem também a desvalorizar porque eles começam a entregar um dividendo menor. E por outro lado, temos os fundos imobiliários de tijolo, porque quando a taxa Selic está subindo, os fundos imobiliários de tijolo eles tendem a desvalorizar e até mesmo a andar de lado. Mas quando a taxa Selic está caindo, os fundos imobiliários de tijolo eles tendem a valorizar,
não à toa a gente está vendo aí vários fundos imobiliários de tijolo no último ano valorizarem bastante. Então, com a queda da taxa Selic, a expectativa, ao menos na minha opinião, é fundos imobiliários de papel desvalorizando, dando aí pra gente excelentes oportunidades para comprar bons fundos de papel baratos e, por outro lado, temos aí fundos imobiliários de tijolo, bons fundos, valorizando a cota, rentabilizando aqueles cotistas que tiveram paciência. Claro, nem todos os fundos imobiliários de tijolo estão caros. Alguns, ao menos por enquanto, estão um pouco mais baratos do que o seu valor patrimonial e até mesmo outras métricas aí que alguns investidores utilizam. E com isso, é muito importante eu te mostrar esse gráfico. Peguei ele do Charles Vicks, um excelente economista. Se quiser acompanhar, se você já não conhece, né? O cara é fera, eu acompanho demais. E olha só, aqui ele mostra o seguinte: com os fundos imobiliários de papel pagando altos dividendos, olha só o que estava acontecendo. As pessoas estavam otimistas, as pessoas estavam felizes, né, recebendo cada vez mais dinheiro, e entramos aqui em um período de euforia. E com isso, vários investidores estavam pagando caro em fundos imobiliários de papel, porque eles estavam entregando um dividendo alto. Mas agora, com a taxa Selic caindo, a inflação diminuindo, os fundos imobiliários de papel, eles tendem a entregar um dividendo menor. E aí vai acontecer o quê? As quedas também nas cotações desses fundos imobiliários. Muitos investidores vão ficar com medo, vão entrar em desespero, vão entrar em pânico e vão acabar fazendo o quê? Vendendo as cotas dos seus fundos imobiliários de papel e comprando cotas dos seus fundos imobiliários de tijolo, quando estes devem fazer justamente ao contrário. Porque veja, é assim que os investidores, bons investidores, ganham dinheiro na bolsa de valores, mesmo falando aqui de investimentos focando no longo prazo. Porque veja, quando o pessoal está eufórico, eles aceitam a pagar qualquer preço. Então, quando você vê aí os fundos imobiliários subindo bastante, fica ali em alerta, escolhe um ou outro que pode até mesmo estar no valor patrimonial, mas nunca pague mais caro. E em relação aqui, ó, temos aqui agora o período de medo, o período de depressão. Nesse período aqui, os fundos imobiliários costumam estar descontados em relação ao seu valor patrimonial. E nesse ponto surgem diversas oportunidades. Claro, a gente não sabe se a gente está aqui, ó, se a gente está aqui, se a gente está no final, se a gente está aqui em cima, se a gente ainda está aqui. A gente não sabe disso porque ninguém tem bola de cristal. Mas veja, a taxa Selic, ela começou a cair. E os fundos imobiliários de tijolo, eles já vêm valorizando há algum tempo. E os fundos imobiliários de papel, eles já vêm desvalorizando há algum tempo. Então aí você pode aproveitar essa oportunidade para já ir escolhendo bons fundos imobiliários de papel. Claro, ele pode continuar caindo, porque a gente não sabe, conforme eu falei, se a gente está aqui embaixo já ou se a gente ainda está aqui, a gente não sabe disso, mas você pode aproveitar aí, já começar a aproveitar boas oportunidades em fundos imobiliários de papel. Já em fundos imobiliários de tijolo, vai ser agora, por enquanto, cada vez mais difícil você achar grandes descontos de 10%, de 15%, de 20%, mas você pode achar ali na faixa de 3%, de 4%, de 5%, que na minha opinião continua sendo um excelente negócio. E era isso que eu tinha que falar com você a respeito do cenário atual, com a taxa Selic caindo, para a gente ver como ficaria os fundos imobiliários. E não se esqueça, este vídeo não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo.